Degustar a vida, apoio ao câncer. Fundador da Unicam, Rogério Ciuzzi. Um assunto muito especial. Já voltamos. Degustar a vida, câncer. Palavra pesada, Rogério, não é? Muito pesada. Nós estamos aqui com o Rogério Ciuzzi, que é fundador da Unicam, que ela tem um trabalho muito especial em apoio a portadores, não, pacientes, né, pessoas com câncer. Qual é a realidade, já que o assunto é câncer, qual é a realidade do câncer para nós? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Sim. Né? Câncer, né? Câncer, ela infelizmente ainda está associado, né? Quando a família descobre que algum familiar tem câncer, ainda em alguns casos associado à morte, né? Então, é um trabalho difícil de se realizar, né? Pela complexidade, não pela forma que o ser humano fica, né? Mas a complexidade, né? Os preconceitos que são enfrentados, né? As dificuldades, né? As muitas portas ainda que estão fechadas para as pessoas, né? Essa é a grande dificuldade, né? A complexidade porque depende de cada caso, né? Acho que depende de tipo de câncer, depende da pessoa, depende que estágio, muitas variáveis, né? Cada caso é um caso, né? Não existe caso igual, assim. Existe a semelhança do tipo do câncer, mas cada caso é um caso. Depende da fé da pessoa, como que está, depende do equilíbrio, né, da condição psicológica, né, depende de todo um histórico, né, de fé, de esperança, de cuidados, né, para poder, quanto maior a força do ser humano, quanto maior a sua fé, maior a sua capacidade, maior o seu equilíbrio, melhor ele vai reagir à doença, né. Claro que existe aqueles casos que se descobre muito tarde, que infelizmente... Chamados terminais. Terminais, é onde a medicina humana ainda não conseguiu, né? Não consegue reverter, né? Mas existem os casos onde são descobertos no início e eles têm grandes chances de cura, né? A palavra cura é muito forte, né? Mas existe casos de cura, depende, como eu acabei de falar, de cada caso, de cada um. Mas existe sim, quando a pessoa tem o hábito de ir ao médico, de se cuidar, né? Ter uma boa alimentação, né? Cuidar com seus hábitos diários, né? Não exagerando na sua vida, né? Ela consegue descobrir cedo, né, a doença, né? Então a grande vantagem é essa daquele que descobre cedo, que ele tem a maior chance de se curar, né? Vai sofrer menos com o tratamento também, né? Porque tem a dificuldade, assim, esse gosto de sofrimento, né? Inclusive eu falo sempre para os colegas ali da Unicam, né, os nossos colaboradores, que quando um familiar descobre que tem o câncer, toda a família adoece, né? Ela adoece o emocional, o psicológico e vem a Eu já vi situações que a família adoeceu mais que o próprio... Tem casos onde o acompanhante ele fica mais doente do que a pessoa que está com a doença. Esse medo da perda, né? Porque a pessoa fica muito fragilizada, né? Vem tudo, com qualquer doença, mas o câncer, em certos casos, ele está associado à morte. Então vem o desespero, né? Vem a angústia, vem esses sentimentos inferiores, aonde ele abala toda uma estrutura e acaba sobrecarregando aqueles que estão do lado, né? A família, o núcleo familiar, né? Ali que convive com ele. Eu quero saber, dentro de você, o que te motivou a ser fundador dessa instituição? Algo dentro de você, na sua realidade, te fez trabalhar com isso, lidar com isso? Eu sempre trabalhei em instituições, né? Trabalhei em várias instituições desde os meus 15 anos de idade, né? Trabalho em instituições. E eu trabalhava com um tio meu, a gente trabalhava na instituição juntos, né? E
e ele ficou doente, né, e estava com câncer, né. Então ele era um... Estava com, eu gostei disso em você, né? Porque paciente, portador, depende, né? Ele descobriu, né, estava com a doença e infelizmente é um dos casos, né, que descobriu pela dor, né, que esperou chegar às últimas consequências em deixar a dor se tornar insuportável, procurar um médico, né? E descobriu que estava com 2 tipos de câncer, câncer de fígado e de próstata. E ele ficou muito doente, né? Ele começou a fazer o tratamento imediatamente, onde ele ficou muito debilitado, né? E ele ficou muito revoltado também com a situação. E isso prejudicou muito ele. Você diz revoltado porque era uma pessoa que gostava muito da vida, é isso? Porque se viu privado de algumas situações? Ele era por parte de mãe, eu sou descendente de gaúcho, né? Sim. Então ele era um homem alto, forte, trabalhador, né? Então quando ele viu que já não estava mais podendo trabalhar, né? Onde ele já perdeu a utilidade. A utilidade, né? E a pessoa ficar ali numa cama, numa maca, dependendo, usando fralda, né? Essas coisas que para muitas pessoas ainda choca, assim, porque a doença, eu costumo dizer que ela é cruel, sabe? Vai tirando a autonomia. Então ele começou ficando revoltado com aquilo lá e com tudo aquilo e chegou um momento que ele desistiu, né? Desistiu de lutar. Então ele teve um agravante ainda, porque ele tinha câncer na próstata e no fígado, né? Como eu disse. Então a radioterapia na próstata curou, só que no fígado não teve efeito. Então ele teve que começar a tomar a quimioterapia via oral, que em certos casos é indicado, né? Então ele não resistiu, né? E foi um choque muito grande para mim, porque ele era muito, eu brincava muito com ele, então a gente era bem ligado mesmo, né? O que eu tinha mais afinidade, né? Dos meus tios. E foi um choque assim quando eu vi ele, que eu não consegui mais visitar ele no hospital, não consegui mais ir na casa dele, porque foi um choque muito grande assim para mim. E isso que a gente já trabalhava com isso já. Né? Para você ver. Então é fácil a gente ajudar. Eu digo fácil porque a gente só vai descobrir a dificuldade mesmo, o que é difícil quando acontece na nossa família. E isso que é difícil, porque enquanto você está ajudando o semelhante, né? Você está fazendo um trabalho ali de ajuda ao próximo, né? É mais fácil, porque a gente não convive com a dor dele. A gente sente, a gente tem a proporção do que... Se considerássemos que todos são nossos irmãos e que as pessoas são humanas e somos muito próximas, acho que a compaixão melhoraria, né? Só que quando acontece dentro da família, é aí que vem o teste, né? Sim. Então, a partir daí a gente viu a dificuldade, né, que é o tratamento. Hoje melhorou um pouco assim, as condições do tratamento em Foz do Iguaçu, mas isso foi há 8 anos atrás, né? Então, a oncologia estava recém-instalada em Foz do Iguaçu, então não tinha muito para melhorar ainda, né? E ainda tem. E ainda tem, Rogério, ainda tem. E, então, toda aquela dificuldade, né, de não ter um acompanhamento, né, de não ter uma orientação adequada, né, faltar o básico, assim, que eu digo, que até eu costumo conversar ali com a nossa equipe, né, que é a atenção, o carinho, né, porque a pessoa chega fragilizada. Às vezes falta um pouco de atenção em casa, né, por essa situação de sobrecarregar aqueles que convivem, porque é uma carga emocional muito forte, né? Imagina a dor, né? Quem que gosta de conviver com a dor? Ninguém. Né? E quando a dor vem, a pessoa tem que colocar aquilo para fora. E ela vai sobrecarregando quem está ali do lado, né? Que são geralmente ou é o esposo, é a esposa, é os filhos, né? São os que convivem ali. Então as pessoas chegam até nós assim já como último recurso. Então o mínimo que a gente tenta oferecer para eles é você dar um pouco de atenção, né? De carinho, né? Ouvir. Então esse é o básico, né? Porque graças a Deus a gente tem conseguido, né, fornecer o que é material. Mas é o básico assim para essas pessoas hoje, que é poder dar um pouquinho de atenção, de carinho,
para aliviar um pouco o lado emocional, que é o que mais né? é o que mais abala, né? É o que mais abala. Você tem a Ana Paula, que é assistente social, que trabalha Sim. com vocês. Então, no próximo bloco, nós vamos falar dessa realidade, dessa dificuldade de quem passa por isso. Degustar a vida, já volto. Volta degustando a vida, e o assunto hoje, difícil assunto, mas temos soluções para isso. Então, apoio e alcance através da Unicam. E nós estamos com a Ana Paula Silva, que é assistente social, uma pessoa técnica, que é gabaritada para falar sobre o apoio a essas pessoas que têm muitas necessidades. Sim. Complexas necessidades, como o Rogério nos ensinou. Variadas. Variáveis, né? Então, Ana Paula, conta pra gente quais as dificuldades que essas pessoas com câncer encontram e as que você encontra, claro. Sim. Como o Rogério, né, já disse, né, no primeiro bloco, tudo depende de como a pessoa chega até a instituição, né? Aí que a gente vai identificar, né, quais são as demandas que aquela família precisa. Não, a gente não foca o trabalho só no paciente. Porque, como ele também já disse, a família toda está envolvida nesse processo. A palavra adoece, exatamente. né? Então, a gente, né, não foca a atenção somente no paciente. A gente dá uma atenção para todo o núcleo familiar daquele paciente, né? Que são as pessoas que vivem com esse paciente. Então, ao chegar na instituição, né, a gente faz o acolhimento dessa família para a gente poder identificar, então, né, através do tipo de câncer que ele tem, qual o tipo de tratamento que ele está fazendo, a gente identificar quais serão, né, as demandas que essa família, né, tem emanado aí principalmente. E aí, a partir disso que a gente começa o nosso trabalho, né, técnico, como a gente diz. A gente faz então os encaminhamentos para a rede do município, né? A gente tem essa preocupação de não ter um trabalho segmentado, mas um trabalho que seja, né, unido com essa rede. Então, claro, a gente tenta sempre, porque se a rede está aí, para utilizá-la. Usada, exatamente. Então a gente sempre orienta esses pacientes sobre os direitos que eles têm, né? Que a gente sabe que os pacientes com câncer, né, os pacientes oncológicos, que a gente diz o termo correto, a gente orienta quais são, né, os direitos que eles podem e devem acessar, aonde eles devem acessar esses direitos, né? E aí a gente faz os devidos encaminhamentos para que isso possa então, né, se concretizar ali, se tornar uma realidade. Exatamente. Mais amorosa. Isso. E aí a gente faz então esse acompanhamento com a família, para que a família cumpra, né, a sua função protetiva, né, de que não abandone o paciente, porque muitas vezes, né, ele já chega até nós no estágio terminal, então assim, é só uma questão de qualidade de vida, né, porque a gente, né, pretende dar para esse paciente. Então a gente, né, tenta vincular isso com a família também, né, que ela cumpra a sua função protetiva, de estar ali ao lado, porque a gente tem aquela função técnica, que a gente acaba se envolvendo também. Mas a família é que se envolve mais, porque é a que está dividindo o mesmo espaço com aquele, né, com aquele paciente. Então, por isso que a gente faz esse acompanhamento. E aí, então, a gente também, né, como vai surgindo as demandas da família, a gente também vai atendendo a família. Tanto psicologicamente, né, nós temos uma psicóloga que faz o atendimento para a família e para o paciente, né? E a nutricionista, que também é né, uma outra técnica que a gente também tem na instituição, que aí é focado mais no paciente, porque a gente sabe que muitas das vezes, dependendo do tipo de câncer que esse paciente tem, ele precisa ter um acompanhamento nutricional mais especializado, né? Principalmente aqueles que utilizam sonda ou que é proibido de, né, se alimentar de alguma coisa que não pode. Então a gente precisa dar uma atenção especializada para esse tipo de paciente. Então nós temos essa nutricionista que
que faz esse trabalho também de acompanhamento, né, da questão não só do peso, mas da qualidade mesmo, né, de se alimentar, principalmente naqueles casos que envolvem estômago, né, que já é bem mais delicado, quando está utilizando a sonda, que já nem é um alimento, né, sólido, mas tem que ser um alimento líquido, né, um suplemento. Até o interal e parenteral. Exatamente. Então a gente tem essa preocupação também. E nós temos também um voluntário na nossa instituição, um advogado, que também nos auxilia nessa questão de encaminhamentos para o INSS, né, para a pessoa poder acessar o seu direito de auxílio-doença ou então o seu FGTS. Então a gente também se preocupa, né, de orientá-la, que procure o nosso advogado também para que ela possa tirar suas dúvidas, né, e possa então completar aí o ciclo de todos os direitos que ela tem por estar nessa situação, né, de doença do câncer. Então isso é o que a gente, né, o nosso trabalho ali no dia a dia. E, como você disse, é muito complexo, né? Porque você tenta não se envolver tecnicamente com isso, mas como às vezes são casos muito debilitados, pessoas às vezes que, né, chegam até nós, por exemplo, principalmente por questão nutricional. Então eles chegam até nós já muito debilitados. Então, assim, é ainda mais instigante, porque a gente tenta auxiliar aquela pessoa para que ela tenha o mínimo de condição de vida, né, para continuar a questão da autonomia, né, de ir até o tratamento, porque como se você não consegue nem caminhar, como que você vai até o teu tratamento, né? Então a gente tenta, né, na medida do possível e na medida, né, de como a doença se desenvolve em cada um, a gente auxiliar nesse processo também. Então aparecem realidades não muito agradáveis, sim, extremamente complicadas. Ninguém acorda e diz, hoje eu quero ver, né, uma pessoa totalmente debilitada com essa doença. É uma coisa que existe, mas que quem nunca passou por isso na família não sabe o que é. Então, só quem já passou, que sabe o que é, compreende isso que a gente está falando aqui, né? Porque às vezes você fala, uma pessoa com câncer, faz o tratamento lá no hospital, ok, mas não é só isso, né? A doença, como o Rogério disse, traz muitos estigmas, traz o estigma da morte, que é o maior, é a pedra do ser humano, né? A questão da morte. Então, quando mexe com a questão da morte, então isso traz muitas outras questões envolvidas. Então, não é tão simples. Tem coisas que são inevitáveis, exatamente, como a morte, mas ela com qualidade de vida. Exato. É o nosso objetivo, né? Então, degustar a vida com qualidade de vida a levar uma morte, né, com o mínimo de dignidade. Claro que todo ser humano merece, né? Ok. Degustar a vida precisa de um intervalo e depois eu quero falar o que a Unica traz de benefício para essas pessoas. Com certeza. Que a gente já viu a dificuldade, mas a gente quer saber aquilo que pode fazer para melhorar. Vamos fechar nosso bloco com Degustar Saúde. Degustar Saúde, Neilane Dutra, cirurgiã plástica. O que a cirurgia plástica pode contribuir quando o assunto é câncer? Na verdade, a cirurgia plástica ela atua nas reconstruções pós-ressecção de câncer, vamos dizer assim. Então, tumores de pele, onde se faz grandes defeitos, né? A cirurgia plástica pode estar atuando, por exemplo, mastectomia, né? Retirada da mama no câncer de mama, reconstruir essa mama. Então, a cirurgia plástica estaria atuando na reconstrução pós-defeitos criados pela cirurgia de cura do câncer, né? E aí tem inúmeras possibilidades, né? Normalmente se faz o enxerto, uma retirada de pele de uma determinada região para cobrir aquela área, ou retalho, que pode ser local, perto da região que foi retirada, ou à distância. No caso de cirurgia de mama, poderia ser expansão de tecido e depois colocação de uma prótese de mama. Na verdade, então, tem uma gama de possibilidades, mas a cirurgia plástica atuaria então nessa reconstrução. E traria uma melhor qualidade de vida, com certeza. Não, sem dúvida nenhuma, né? Assim, não dá para ficar com um defeito, né? Aquela coisa marcando. Na verdade, assim, vão ter cicatrizes, sim, mas são cicatrizes mais amenas. A gente pode reposicionar um tecido que vai dar uma melhor qualidade naquela região. Então, cada caso é um caso, cada tipo de câncer é um caso. Então, teria que analisar cada caso. De uma maneira geral, né, é reconstrução.
volta degustando a vida com a Ana Paula Silva, da Unicam, que é assistente social e faz um trabalho muito importante, junto com todos os colaboradores da Unicam, de apoio ao câncer. Nós já falamos o que é e a dificuldade que essas pessoas estão passando, esse sofrimento. Porque já que a gente disse que a palavra-chave é a morte, e ela é inevitável. Pelo menos a gente é o que se vê ainda. Não tem como correr, né? Mas qualidade de vida até no último minuto, nessa passagem, nessa despedida. E vocês estão aí para dar essa qualidade de vida para eles. Eu acho que é importante, né? A gente está falando dessa questão de morte, mas é o que a gente faz lá no primeiro momento, né? Quando a pessoa chega até a Unicam. É desvincular a ideia de morte com a ideia do câncer. Ok. Né? Porque, né, como todo mundo diz, basta estar vivo para morrer. Yes. Então, não é porque você está com câncer que objetivamente você vai morrer Marcela no outro também dia. vai, Ana Paula também Exatamente. vai, nossos pacientes também. Então, a primeira coisa que a gente faz aí nesse acolhimento do paciente é desvincular essa ideia. O câncer é uma doença grave. Sim, é uma doença grave, mas que ele tem um tratamento. E a medicina tem evoluído muito nesse sentido, principalmente em estágios iniciais, né? E principalmente vinculada à mama, no caso da mulher, e à próstata, no caso do homem. Então, se você faz o teu acompanhamento, né? A gente também tem esse trabalho na instituição preventivo, que deve ser o principal trabalho, né? A prevenção. Então, se você faz esse acompanhamento preventivo de todo ano, né? O homem, né? Fazer os exames relativos à próstata, a mulher à mama, você já tem aí um retrocesso no que diz respeito à possibilidade de câncer. Então, o principal é desvincular isso, né? Para que as pessoas não entendam, então, porque a gente que já passou por isso na família sabe como é. Quando a notícia vem, o meu pai tá de câncer, você desmorona, meu pai vai morrer amanhã. E não é isso, né? Tem um tratamento, tem uma perspectiva de vida aí, às vezes muito mais alta de uma doença que a gente considera simples. Sim, conhecemos pessoas que 30 anos. Exatamente, né? Então a gente precisa, a gente tem casos lá na Unicam também de pessoas que chegaram em condições que você, se fosse olhar, né, com o nosso, né, sendo leigo, você diria, não, essa pessoa não tem mais volta, né? É um estágio terminal. E não, a pessoa, né, se reestruturou, ela teve condições de vida, né, melhoradas, e ela hoje, né, nós temos vários tipos de pessoas que aconteceu isso. O que mais assusta, Ana Paula, é esse tal do culto ao corpo e ver a magreza, né? Exatamente. Eu acho que se vê magreza já associa a doença e não é bem por aí. É os dois extremos, né, Marcela? Gente, a saúde não tem a ver com esse culto exagerado ao corpo. Exatamente. Isso, a doença maior é o culto ao corpo. Exatamente. Então a gente, né, primeiro a gente tenta fazer isso, né? Um trabalho, né, em equipe, tanto com a equipe que a gente tem lá, nutricionista, psicólogo, da gente desconstruir essa ideia da morte. Perfeito. Feito isso, a gente então tenta, né, fortalecer aqueles vínculos familiares. A família é importante para esse processo porque é ela que está ali no dia a dia do paciente. Ela que vai manipular o medicamento, ela que vai levar no tratamento, ela que vai manipular a alimentação, seja ela normal ou via enteral, né? Então a gente precisa fortalecer esses vínculos familiares. Então, à medida que a gente vai fazendo esse trabalho, também aparecem outros tipos de situações, né? De situações de, mesmo de negação de direitos, né? De rompimento, às vezes, né? De alguns direitos. Então, a gente tenta abarcar toda essa situação que aparece. E aí, a gente vai fazendo o acompanhamento desse paciente, né? Sempre vinculando a ideia de que o tratamento é importante, porque como está vinculado à morte, então eu não vou me tratar. Né? E principalmente porque os tratamentos de câncer, eles são muito agressivos. Então o que acontece? A gente sabe, né? A medicação. Exatamente. Tem muitos efeitos colaterais. Isso que eu quero dizer. Então o que acontece? A pessoa, às vezes, ela tá se tratando, mas ela tá ficando pior do que ela tava. Tem mais ânsias, tem mais vômitos, tem mais dores. Exato, ela tá emagrecendo muito, ela tá ficando com uma aparência pálida, amarelada, que a gente diz, ela tá perdendo o cabelo, que não é em todos os casos, que a gente também precisa desvincular isso, né? Tem pessoas aí que estão andando no dia a dia que estão fazendo tratamento de câncer e não estão perdendo o cabelo, né? Então, mas alguns casos sim. Então, às vezes a pessoa tá fazendo o tratamento e ela tá ficando aparentemente pior do que ela tava. Né? Então a gente tenta também
fortalecer isso. Não, calma, é assim, o processo é assim, né? Infelizmente, a quimioterapia, ela destrói as células cancerígenas, mas ela destrói também as boas. Possibilidade. Né? Então é um processo lento, gradual, que é preciso ter muita paciência, muita persistência. O Rogério focou a questão da fé. É preciso também ter fé, né? Cada um tem a sua fé. É preciso, né, respeitar isso também, né? Não racionalizar muito. Então a gente respeita isso também. Não que a nossa instituição não tenha alguma vinculação com isso, mas a gente respeita a fé de cada um, a importância disso. Então a gente também faz todos esses âmbitos que envolvem a questão do tratamento, né? E os tipos de apoio que a gente dá, né, na questão alimentar. Como a gente sabe, muitas dessas pessoas estavam trabalhando quando descobriram a doença e tiveram que parar de trabalhar. Infelizmente, o sistema não faz com que elas acessem o direito do auxílio-doença, por exemplo, tão rápido como deveria. Entendi. Então a gente dá esse suporte, né? A cesta básica, o leite, a questão do vale transporte, porque você tem gente que faz radioterapia todos os dias. Tudo isso com doação? Tudo com doação da comunidade. Tudo Exatamente. isso com doação. Mantido totalmente 100% da comunidade. Então a gente também, né, oferece a questão do vale transporte. Quem tem uma alimentação especial precisa de uma suplementação, né? As questões do suplemento. A questão dos atendimentos psicológicos, né? A gente também, né, dá esse suporte. Isso consegue ser semanal, quinzenal? Sim, ou depende de cada depende caso? de cada caso, porque depende do tipo, né, que as coisas vão se desenrolando, depende do tipo de atendimento que a psicóloga está desenvolvendo com aquele paciente. Mas a média, assim, que a gente acompanha é de 15 em 15 dias a pessoa tem o retorno. Nos casos mais graves, isso diminui um pouco, né? E o atendimento, né, no meu caso, é visita domiciliar, né, um acompanhamento bem próximo com a família, das necessidades sociais que aquela família apresenta. Às vezes ela tem alguma necessidade social que não está vinculada diretamente com a questão do câncer, que às vezes veio anteriormente a isso, mas que por causa do câncer aquilo é agravado. Então a gente também tenta trabalhar nessa situação. Então tem muitos benefícios Sim. que damos para conquistar, né? Exatamente. Primeiro é desmistificar essa morte, que todo mundo é possível mas vamos viver bem. Exatamente, a qualidade de vida, né? O que a nossa instituição preza é a qualidade de vida. Desvincular com a questão da morte, que vincular a qualidade de vida, independente do tipo de câncer que você tem, independente, né, não é somente vinculada à questão da renda, mas vinculada a tudo que essa doença traz, né? Ana Em todos Paula, os seus como é que as sentidos. pessoas conseguem fazer? Como é que vocês conseguem essas doações, por exemplo, para sobreviver? Sim, nós temos uma equipe de telemarketing, né, que liga para a residência das pessoas e elas explicam, né, para quem vai aquela doação, qual é a necessidade, com o máximo de sigilo, né? As operadoras de telemarketing, elas não conhecem essas pessoas, elas não têm contato com essas pessoas. É uma informação passada pela equipe da instituição, somente o sexo, a idade, onde mora e o que precisa. Mas Que dá uma credibilidade muito Exatamente. grande para quem está do outro lado, escutando, olha, e não só a credibilidade da instituição, mas a compaixão de visualizar que tem uma pessoa que tem 35 anos, do sexo feminino, dá um exemplo, né? Sim. E aquela pessoa necessita de um suplemento. Para vincular a doação da pessoa à real necessidade. Uma necessidade. Exatamente. Isso é muito bom, Mas essa uma técnica coisa, é muito boa. e uma coisa muito importante também que a instituição faz, que é bom deixar claro, é que a gente também trabalha junto, entendendo que isso é uma responsabilidade do Estado. Né? Então, a gente, sempre que a gente recebe, principalmente dos suplementos, a gente faz os encaminhamentos para o Ministério Público, porque a gente está sanando uma necessidade que o Estado não tem cumprido. Mas a gente reconhece, a gente sabe que a importância que é o papel do Estado. Né? Então, a gente faz o nosso trabalho nesse sentido, de que você tem que lutar pelo teu direito. Vocês estão ligando as pontes. Exatamente. Né? Ninguém está fazendo revoluções, Isso. porque o objetivo é, de novo, essa qualidade de vida para essas pessoas. É o principal. Ana Paula, muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade. Esclarecedor, né? Quem tiver mais dúvidas sobre a realidade do câncer em si, os dados atuais, pode entrar no site do INCA, né? Que é www.inca.gov.br. Isso, para ver a realidade, os números como são alarmantes. Se quiser visitar a nossa instituição também, a gente está ali na Jorge Sanvas, 975. Nós vamos deixar o número para as pessoas. Isso, fiquem à vontade. Se conhecer alguma pessoa, né, que está passando por essa situação, também fique à vontade para indicar a nossa instituição.
instituição, que é um trabalho que a gente desenvolve de maneira séria e com a credibilidade de que é a comunidade que tem nos sustentado. Então nós temos essa seriedade de tratar, né, esses recursos. Para terminar, o que é degustar a vida para Ana Paula, que faz um trabalho tão lindo? Desde que eu comecei na Unicam, eu tenho repensado sobre isso, né, degustar a vida. E eu acho que degustar a vida é sempre amar o próximo, né? Sempre, a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente está aqui conversando, mas amanhã eu posso ter câncer, você também pode ter, ou qualquer outro tipo de doença ou acidente que vá te levar a alguma situação que você vai perder a tua autonomia às vezes, né? Vai perder alguma coisa. Então acho que a gente tem que viver o hoje com muito amor, com muito respeito às pessoas, né? Isso é degustar a vida e não depende de dinheiro, não depende do que eu tenho, mas depende do que eu sou. Então para mim eu acho que é isso, degustar a vida. Muito obrigada. Degustar agradece a Ana Paula, porque é amar hoje, essa é a lição. Exatamente. E não tem tempo para amanhã, tem que ser agora. Degustar a vida, agradece a presença de vocês e eu espero vocês no nosso próximo programa. Muito obrigada.